nós veremos o Salmo 131, cântico de romagem de Davi. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, pela graça do Senhor que foi derramada sobre nós. Nós te agradecemos pela oportunidade de adorar mais este domingo, dia do Senhor, em que nós, como povo da aliança, nós podemos ouvir a Tua voz, podemos cantar louvores ao Teu nome, podemos expressar nossa esperança de um dia estar com o Senhor, removendo de nós todos os efeitos da queda, removendo de nós todo o pecado, e estarmos perante o Senhor perfeitos, purificados completamente. Enquanto isso não ocorre, Senhor, nós peregrinamos pelos vales e pelos montes, mas sabendo que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos livra, que o Senhor nos preserva em teus caminhos. E nós te louvamos por isso. Agora, ó Deus, fala conosco através da Tua palavra bendita, que ela venha nos ensinar como devemos viver diante do Senhor, como devemos cantar enquanto peregrinamos para a Nova Jerusalém, enquanto peregrinamos para estar diante daquele que está no trono, que é o Senhor, e o Cristo ungido do Senhor. Aumenta cada vez mais a nossa fé, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, irmãos, é um daqueles salmos de romagem que eu falei no domingo passado, com base no Salmo 130. São 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. E como nós temos falado, Deus usou os compiladores para poder montar esses salmos. Provavelmente, esse último livro foi Esdras que tenha montado, ou algum debaixo da sua autoridade. O fato é que nenhum destes salmos é colocado no lugar onde está sem uma razão, sem uma didática para nos ensinar. E ao olharmos desta forma, nós podemos ver que há uma relação entre o Salmo 130 e o Salmo 131. O Salmo 130 não é dito quem é o autor dele. O Salmo 131 é dito que é Davi. E aí, nesses dois salmos, nós podemos ver que eles têm uma mesma expressão. O Salmo 130, verso 7, fala: espere Israel no Senhor. 130, verso 7. O final do Salmo 131 diz: espera, ó Israel, no Senhor. Observe que há uma relação clara entre os dois salmos aqui com relação a essa espera que Israel deveria ter no Senhor. Contudo, há uma diferença de assunto de um salmo para o outro. No Salmo 130, o salmista pede perdão a Deus. Ele reconhece que está no lamaçal, que está nas profundezas, e ele fala que se o Senhor observasse as iniquidades, não haveria quem pudesse permanecer, subsistir diante dele. Mas o Senhor é um Deus perdoador, e Deus haveria de perdoar também a nação de Israel. Mas no Salmo 131 já é um outro tom. Agora o salmista no Salmo 131, que é Davi, já fala da sua integridade, já fala da sua fidelidade ao Senhor. Ele fala como alguém perdoado, como alguém que anda com o Senhor.
O Salmo 130, o salmista está se humilhando diante de Deus, está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e da nação. O Salmo 130, 131, o salmista Davi, ele está falando da sua luta, da sua busca de viver de forma humilde perante o Senhor. Mas agora então vamos ver o Salmo 131. Ele tem uma estrutura aí, ele é bem curtinho, mas ele tem uma estrutura interessante. Você pode ver que há uma expressão que aparece várias vezes, é a expressão não. Você pode ver aí no verso 1 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Depois, no verso 1 ele diz: nem altivo. Esse nem aí é não também, viu, na língua que foi escrita. Não é altivo, seria assim, não é altivo o meu olhar. Então tem dois nãos aí no verso 1. Não é soberbo o meu coração, e nem é altivo o meu olhar. No verso 1 ainda, ele tem outro não. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então nós vemos que ele fala mais uma vez não ando à procura. Esse nem de coisas maravilhosas, ele é apenas um complemento. Mas o que é destacado aí é: não ando à procura de grandes coisas. E aí no verso 2, ele fala assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Esse pelo contrário também é um não. Só que ele é colocado desta maneira por quê? Porque é como se Davi dissesse o seguinte: meu coração não é soberbo, eu não tenho um olhar altivo, eu não ando em busca de grandes coisas. E aí o verso 2, ele vai dizer como ele alcançou isso. Porque se ele não colocasse a maneira pela qual o seu coração não é soberbo, o seu olhar não é altivo, poderia parecer que ele é bem orgulhoso. Mas ele vai dizer no verso 2 como que ele conseguiu levar o seu coração a não ser soberbo, o seu olhar não ser altivo, e ele não andar à busca de coisas grandiosas. Vamos tentar entender melhor isso, parte a parte. Vamos ao verso 1. Ele faz uma declaração sobre a sua integridade. Ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Primeira coisa, nós temos que destacar sempre para quem ele está falando. Ele está falando para o Senhor. Ele está dirigindo a sua oração, a sua fala, o seu cântico, àquele que o conhece, àquele que sabe quem ele é. Como ele próprio disse no Salmo 139. O Salmo 139, ele falou que o Senhor o conhece. O Senhor me sondas e me conhece. O Senhor sabe o meu levantar, o meu deitar. Não há nada que o Senhor não saiba. O Senhor me cerca por trás e por diante. Ou seja, Davi, quando diz Senhor aqui, ele tem plena consciência teológica de que o Senhor o conhecia plenamente. Não havia como ele esconder nada de Deus. Não havia como ele dizer que o seu coração não era soberbo, e ele, sendo soberbo, pensar em enganar a Deus. Mas ele sabe que está falando para aquele que o conhecia plenamente. Davi, ele tem uma postura semelhante ao do salmista do Salmo 130. O Salmo 130, do verso 1, verso 2: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O salmista no Salmo 130 diz que ele clama a Deus que estivesse atento às suas súplicas. E eu falei isso no ano passado, que súplicas aqui é a atitude de alguém que sabe que é inferior. É a atitude de um servo diante do rei. Então, quando o salmista fala isso no Salmo 130, ele está entendendo claramente de que ele está diante daquele que é superior.
Da mesma maneira, Davi, quando fala Senhor, ele está também se pondo e se colocando no seu devido lugar. Ele sabe de quem ele está falando, com quem ele está falando. Mas observem que ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. Quando Davi fala isso, que meu coração não é soberbo, pode parecer estranho isso para nós, né? Como se alguém dissesse que tem orgulho de ser humilde. Mas nós vamos entender que Davi não está sendo soberbo, falso ou hipócrita ao dizer que o seu coração não era soberbo. Mas antes nós temos que entender o que é soberbo aqui nesse texto. Quando diz soberbo, é lógico que nós associamos a arrogância, a orgulho. O sentido aqui de soberba é alguém que se levanta perante os outros como sendo superior aos outros. Soberbo aqui é aquele que quer tomar o lugar de Deus, é aquele que acha que pode viver de modo autônomo, independente de Deus. É alguém que busca exaltação pela sua própria força e que não se humilha diante de Deus. É alguém que cria estratégias para que seja exaltado diante dos outros. Ao contrário disso, Davi nunca se exaltou. Nós podemos ver que Davi era alguém desprezado. Davi era um pastor de ovelhas, era o mais desprezado dentre os seus irmãos, ao ponto que o seu pai Jessé nem sequer havia chamado ele, a não ser só depois que Samuel, por ordem do Senhor, então ele manda chamar, se não tinha mais algum filho. Ele nem sequer era considerado como um candidato a ser rei da nação de Israel. Era alguém de um coração singelo, de uma pessoa realmente humilde perante o Senhor, e ele nunca buscou o trono, ele nunca quis ser rei, ele nunca quis aparecer, ele nunca quis se exaltar. Ele não agiu como José, por exemplo, quando ele se vangloriou dos sonhos que tinha, da roupa que ganhou do seu pai, e Deus teve que humilhá-lo no Egito para que ele depois pudesse tornar governador. Mas Davi não, Davi nunca se postou desta forma. Davi sempre demonstrou profunda humildade e reconhecimento de que fazia tudo em nome do Senhor. Quando ele se pôs a lutar com Golias, ele não fez isso querendo ser visto como um grande guerreiro, até mesmo porque ele não trazia esta imagem de um grande guerreiro. É um rapaz, um jovem, como que ele poderia? A roupa de Saul, a armadura, nem sequer ele conseguia usar, porque era muito pesada e desajeitada para ele. Ele teve que usar os seus próprios instrumentos no dia a dia como pastor de ovelhas, ou seja, não havia nada nele que pudesse chamar a atenção como guerreiro. Mas Davi se pôs a lutar contra Golias, não porque ele quisesse se destacar, mas por causa que Golias afrontava o nome do Senhor. E então, em nome do Senhor é que ele enfrentou Golias. Portanto, quando nós olhamos essa declaração de Davi, nós vemos que Davi nunca quis ser rei, ele nunca quis ser exaltado diante dos seus irmãos, mas Deus o exaltou, e ele podia assim dizer: meu coração, Senhor, não é soberbo. Mas Davi tinha um cuidado muito grande com isso. Davi sabia que, embora ele não tivesse soberba dominando o seu coração, ele sabia que a soberba poderia dominar o seu coração. E é por isso que no Salmo 19, Davi diz assim: também da soberba guarda o teu servo. Salmo 19, verso 13, ele pede ao Senhor que o guardasse da soberba. E soberba ali é uma outra palavra, interessante, porque soberba no Salmo 19 é uma outra palavra que é usada por ele lá. Soberba no Salmo 19, verso 13, tem a ver com rebeldia à instrução do Senhor. Então Davi, lá no Salmo 19, ele fala: Senhor, admoesta o teu servo pelos mandamentos. E aí ele vai dizer
que Ele não, Senhor, não me permita, não deixe que eu seja dominado pela rebeldia às instruções que o Senhor dá. O sentido lá de guardar o teu servo é, Senhor, refreia o meu coração, para que eu não venha a ser rebelde ao que o Senhor me ordena na sua palavra. Mas aqui nesse texto, a palavra soberba é outra. Ele usa no sentido de falar que o seu coração não era orgulhoso, arrogante, altivo. E aí, essa expressão soberbo é usada pelo profeta Isaías, até interessante a maneira como Isaías utiliza esta expressão soberbo que Davi usa aqui. Ele diz assim: o Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com os passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares, o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá descoberto as suas vergonhas. Isaías 3, versos 16 e 17. A cena aqui de soberba, descrita pelo profeta, eram de mulheres de Judá, ou seja, mulheres da aliança, que andavam arrogantemente, cabeça erguida, nariz empinado, então a altivez no olhar, na cabeça, olhando por cima as pessoas, esse é o sentido. Elas andam com passos curtinhos, para balançar os enfeites lá da perna, do calcanhar, para as joias nos calcanhares, para as pessoas ouvirem o barulho e ver as joias nos pés, ou seja, para exibir mesmo. Então o sentido aqui é que elas são soberbas, altivas, andam com passos curtinhos e balançando os enfeites que estavam nos seus calcanhares. Aí Deus fala que iria pesar a mão sobre elas por causa da sua rebeldia, por causa da sua arrogância, através de domínio de inimigos, e as suas cabeças seriam raspadas e elas ficariam nuas diante dos inimigos. Mas o que eu quero destacar é que a soberba é nesse sentido que Davi está dizendo que eu não seja, meu coração não é soberbo. Mas ele usa aí no verso 1 ainda, ele fala, nem altivo o meu olhar. Você tem que entender que nem altivo o meu olhar é a mesma coisa de não ter o coração soberbo. É como se o verso, a linha principal fosse, Senhor, não é soberbo o meu coração, é a linha principal. A linha de baixo, nem altivo o meu olhar, é uma linha como que fosse uma explicação, um paralelo, para intensificar o que ele está dizendo. Mas ele quer dizer o seguinte: meu coração não é soberbo, e o meu olhar não é altivo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, Senhor, quando eu estou na tua presença, eu não tenho um olhar altivo, meu olhar é para baixo. Meu olhar é para o chão. Eu estou diante do Senhor e eu me prostro diante de Ti. Eu não olho para o Senhor com um olhar arrogante. Eu não olho para o Senhor com um pescoço duro. Eu não olho para o Senhor como se o Senhor fosse igual a mim. Deus não falou às vezes para a nação, vocês pensam que eu sou igual? Me trato como se eu fosse igual a vocês? Davi, ele diz, não, Senhor, eu não trato desta maneira, eu trato o Senhor como sendo quem o Senhor de fato é, o Senhor de todo o céu, de toda a glória, de toda a criação. Eu trato o Senhor como sendo o grande rei. E é importante destacar que Davi era rei, ele tinha uma posição importante. É da casa de Davi que sairia o ungido, o Messias. O trono de Davi haveria de reinar para sempre. Davi tinha todos os motivos para ser arrogante. Ninguém teve tamanha direção de profecias como Davi. Não foi prometido a ninguém que da casa dele sairia o Messias, mas de Davi foi prometido. Mas ele diz, Senhor, meu olhar não é altivo. Ele não agia como Saul.
Saul que queria se manter no trono a qualquer custo, Saul que armava ciladas contra Davi, Saul que foi rejeitado pelo Senhor, não aceitou isso, e ele até mesmo consultou uma média de Endor, depois que Samuel havia morrido. Mas Davi não. Davi diz: meu coração, meu olhar não é altivo. Daí uma grande lição para nós, irmãos. Quando nós não temos um olhar altivo para Deus, nosso coração é humilhado, e nós também agiremos com humildade em relação ao próximo. Mas quando nós temos um olhar altivo em relação a Deus, nós queremos humilhar o próximo, porque se temos a coragem de olhar altivamente para o Criador, o que será olhar para quem nós consideramos inferiores a nós? Mas Davi, assim como aquele publicano da parábola que Jesus contou, lembra da parábola do fariseu e do publicano? E aí o Senhor Jesus disse que o publicano ficou à distância, ele não ousava olhar para o céu, ele não ousava levantar o rosto, não ousava olhar para cima, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Lucas 18:13. Este desceu perdoado, o Senhor Jesus disse. Mas o fariseu, ele era altivo. O fariseu olhava para Deus como se Deus precisasse dele, como se o que ele fazia religiosamente era algo que o credenciava diante de Deus. Ele era arrogante no seu coração, soberbo. Mas o publicano não. O publicano se humilhava diante de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele baixou o seu olhar. E quando nós baixamos o nosso olhar, é porque reconhecemos a nossa culpa. Lembra quando a gente era criança, e aí a gente aprontava, e aí o pai e a mãe falavam, a gente baixava a cabeça, não olhava. Quando alguém tem culpa, seja criança, seja adulto, está em pecado, um adulto, vamos pegar um crente em pecado, ele não olha no olho do outro, ele não tem coragem de olhar, porque a culpa o consome. Quando nós estamos diante de Deus, não importa o quanto temos buscado viver na sua presença, nós sempre teremos pecados, sempre teremos que nos humilhar debaixo da sua poderosa mão, como disse Tiago, e ele nos exaltará. E é exatamente isso que Davi está mostrando, que ele não tinha olhar altivo diante do Senhor. Mas ainda no verso 1, há outro não aí. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Esse verbo ando aí é o mesmo verbo usado para Enoque. Enoque andou com Deus, ou mesmo para Noé, andava com Deus, lá em Gênesis. Só que estes andavam de acordo com a aliança. Davi está usando aqui, mostrando que ele não andava à procura de coisas contrárias à vontade de Deus, ele não estava querendo alimentar o seu ego com grandes coisas, ele estava contente com aquilo que Deus havia dado a ele. Esse verbo que ele usa aqui, não ando, é uma coisa intensiva. É como se Davi dissesse: eu não vivo desesperadamente em busca de coisas grandiosas para mim. Eu não estou agitado em busca de coisas que Deus não deu para mim. Eu não estou em busca de coisas que me exaltam. Eu não estou em busca de coisas maravilhosas para mim. Interessantemente, e aí eu digo só que parece, não posso dizer com certeza, mas quando ele diz aqui, palavra maravilhosas, é a mesma expressão usada no Salmo 78:4, quando diz: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. É usada essa expressão no Salmo para dizer das maravilhas que Deus fez. E o Davi usa a mesma expressão aqui.
Talvez haja um paralelo nisso, mas o fato é que podemos dizer que ele está afirmando o seguinte: Senhor, eu não estou desesperadamente ansioso por coisas que grandes feitos para exaltar o meu nome. João Calvino, falando sobre esse texto, ele disse que nós aprendemos com Davi nessa parte do Salmo, que nós devemos estar contentes com aquilo que Deus tem dado a nós, que nós devemos entender que cada um de nós tem um chamado, e Davi entendia que o seu chamado era aquele de ser rei, e ele não buscava nada além daquilo que Deus havia dado a ele, que ele procurava de fato ser achado fiel naquilo que Deus o chamou para ser. O seu coração não era dominado pelo desejo de ser igual aos outros. Ele não vivia invejando os outros como Saul o invejou. Ele não buscava a glória para si, mas ele buscava glorificar ao Senhor que o chamou para ser rei. Então, Calvino fala que nós todos devemos temer e não querer entrar em esferas que não é da nossa competência, em áreas em que Deus não nos chamou para realizar, para tentar nos destacar, mas devemos estar contentes com o que o Senhor tem nos dado e para o que o Senhor tem nos chamado. E é isso que Davi está dizendo. Ele está contente, ele está feliz. No Salmo 18, Davi diz que porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Davi já havia dito no Salmo 18 que o Senhor abate os altivos. Davi tinha o conhecimento de que o Senhor não tolerava olhos altivos. Deus não se agrada de pessoas soberbas. Deus abate, como aquelas mulheres lá de Judá que andavam indignadas. Deus disse: vou raspar a cabeça delas, vou envergonhá-las diante dos inimigos por causa da sua altivez. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa, num sentido, em outro aspecto, mas a essência é a mesma. Quando ele fala dos dons espirituais, ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Romanos 12, 3. Paulo diz que primeiramente a graça foi dada a ele. Ele só era apóstolo porque Deus o agraciou, não há mérito nenhum dele. E ele diz aos irmãos em Roma: cada um pense, nenhum de vocês pense além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A coisa mais comum que existe nas igrejas é ciúme pelos dons dos outros. É de achar que preciso ter o dom do outro para me destacar como o outro. Eu preciso ter esse destaque, essa habilidade. Eu preciso ser focado na igreja. Ou seja, há uma vaidade natural em nós. Mas o que nós aprendemos com Davi, e o que Israel aprendia com Davi enquanto peregrinava para o templo, o tabernáculo, depois para o templo, era cantar e entender que se o rei Davi, ele lutava contra o seu coração soberbo, nós também devemos. E se o rei Davi estava contente com o que Deus havia dado a ele, nós também devemos estar contentes com o que Deus tem dado a nós. Mas vamos lá mais um para terminar. O verso 2. Como é que Davi conseguiu não ter o coração soberbo, nem olhos altivos, nem andar à procura de coisas grandiosas? Ele diz: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Primeira coisa, ele diz: eu fiz sossegar a minha alma. Isso quer dizer que a alma dele não estava sossegada. Ele a fez sossegar. Então Davi não nasceu um camarada sem soberba, humilde, que não tinha dificuldades com arrogância. Davi era um homem pecador como eu e você. Davi enfrentava as mesmas lutas que eu e você.
Mas Davi lutava para sossegar a sua alma. Ele lutava para que o seu coração não fosse dominado pela arrogância. Imagine ser um rei, ser aclamado como um grande rei que ele foi, um grande guerreiro, músico. Ele era cheio de dons. Tinha tudo para ele ser extremamente arrogante, porque Davi era um homem de muitos talentos. Mas Davi diz: eu fiz sossegar a minha alma. O sentido de sossegar aí é o mesmo usado no Salmo 37, escrito por Davi. No verso 7, descansa no Senhor e espera nele. A ideia é de descansar em Deus. Como é que Davi conseguiu dominar o seu coração para não ser altivo, soberbo, não andar em busca de coisas que não eram da sua competência? Na medida em que ele fez calar a alma. Como é que ele fez calar a alma? O sentido é refletindo, meditando, atinando para a sua vida diante do Senhor. Davi se colocava diante do Senhor humildemente, com os olhos baixos. E ele pedia ao Senhor: sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, como está no Salmo 139. Senhor, admoesta o teu servo, perdoa os pecados ocultos, os pecados não intencionais. Senhor, não deixe que a soberba domine meu coração. Esse era o caráter da oração desse homem. Ele reconhecia que era soberbo, ele reconhecia que era pecador, ele reconhecia que poderia ser envolvido pela arrogância, mas ele se colocava diante de Deus constantemente, refletindo, clamando, lendo a palavra, meditando nela, sendo admoestado por ela, para que ele pudesse viver conforme a vontade do Senhor. Então Davi diz: eu fiz sossegar a minha alma, e isso trazia a ele contentamento. Não é isso que Paulo disse lá em Filipenses 4, quando ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Ele aprendeu, não nasceu sabendo. Paulo teve que aprender pelas experiências, pela interpretação das experiências que ele fez com a Escritura. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Esse aquietar aqui, esse sossegar da alma, é a ideia de você refletir diante de tumultos do seu coração. Nosso coração às vezes é assaltado por tumultos, por inquietude, por ansiedade, por coisas que nós não deveríamos ter. Por vezes nós queremos coisas que não deveríamos querer, que não são coisas para nós, pode ser para o irmão, mas não é para nós. E estas coisas trazem inquietude, trazem tumulto na alma. E aí Davi mostra que ele fez sossegar a sua alma confiando em Deus, descansando em Deus. E aí ele usa um exemplo. Ele fala como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Ele fala de uma criança desmamada, mas a ênfase aqui não é no desmamada, mas é esta criança nos braços de sua mãe. Uma criança que está inquieta, que está ali agitada, e ela precisa ser ali protegida e cuidada, alimentada pela mãe. E ao fazer isso, uma mãe amorosa, a criança se acalma, sossega nos seus braços. Da mesma maneira, ele fazia isso diante do Senhor. Ele sossegava a sua alma nos braços do Pai. Ele sossegava o seu coração perante o Senhor. De que maneira? Reconhecendo que ele precisava que o Senhor levasse a humildade constantemente. Então Davi coloca isso, assim como o Senhor Jesus fez a mesma coisa. O Senhor Jesus, diante dos discípulos que queriam saber quem era o maior do reino dos céus, ele disse: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, olha o que eles perguntaram para Jesus: quem é porventura o maior do reino dos céus? Sabe o que Jesus fez? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Não é que a criança, por ser criança, ela é totalmente submissa. Mas o que o Senhor Jesus está mostrando, assim como Davi, é que a criança tem o entendimento que ela depende do pai e da mãe. Pega uma criança e vai para uma piscina, dependendo da idade. E aí o pai fala, pula, ela pula e ele pega, ela confia no pai. Pula, né? O pai pega, e aí o pai esquece, ela afoga. Né? Então, a criança confia, ela sabe que estando nos braços do pai ou da mãe, ele está seguro, está guardado, o pai conforta, a mãe conforta, dá segurança. Da mesma maneira, nós também devemos sossegar nos braços do Senhor, devemos entender que o que Ele nos deu e como Ele nos fez e para o que Ele nos fez é o suficiente. Não precisamos de mais nada, porque nós temos tudo nele. Então não temos que invejar ninguém, não temos que ter o peso de carregar o desejo de ser acima dos outros, mas ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Portanto, meus irmãos, o que nós aprendemos com esta oração, esse salmo? Esta oração de Davi, esse cântico, nos mostra que nós devemos pedir ao Senhor que nos livre de nós mesmos, porque nós somos arrogantes por natureza, orgulhosos, prepotentes, altivos, nosso ego é inflamado. Só Deus para desinflamar, só Deus para desinchar esse ego, só Deus para nos colocar no nosso devido lugar. Mas na medida em que nós nos humilhamos diante dele, nós somos aliviados, porque é sufocante. Você pode ver a pessoa que vive dessa forma, a pessoa infeliz, que nunca está contente com o que tem, nunca está feliz com as bênçãos de Deus, sempre enxerga a dificuldade nas oportunidades, sempre o jardim do outro, porque a grama do outro é mais verde, ainda que seja artificial. Nunca tem a visão de que Deus tem um propósito maior, que é torná-la semelhante a Cristo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então nunca aprende, nunca melhora, nunca tem contentamento. Davi, ao contrário disso, nos ensina que ele lutava constantemente para que o seu coração, a sua alma sossegasse no Senhor, aquietasse no Senhor, e aquilo que Deus havia chamado ele para ser, ele seria. Aquilo que Deus chamou você para ser, você deve ser o melhor que você pode ser. Presta atenção no que eu estou dizendo. Você deve ser o melhor, não que os outros. Aí é altivo, aí é soberba, aí é ser medíocre. Você tem que ser o melhor naquilo que Deus chamou você, e melhor que você pode ser, para a glória dele. Você tem que explorar todas as habilidades que Ele te deu, aperfeiçoar a cada dia, não em busca de aplausos, não em busca de glória pessoal, não em busca de ser melhor que os outros, mas ser aquilo que Deus quer que você seja, para a glória de Cristo. E isso é alívio para a alma, porque aí você não terá problema com o que as pessoas vão falar de você. Você não vai viver conforme o conceito que elas têm de você, porque o que elas pensam de você não determina o que você é. O que determina o que você é o que você é diante dele, como você é diante dele. É isso que importa. Não importa o que as pessoas pensam, importa o que a Escritura diz que você é. Então você deve se humilhar diante dele, e ao se humilhar diante dele, você vai receber as críticas de uma outra maneira, ainda que te irrite, te traga tristeza, você vai colocá-las diante do Senhor, e vai pedir: Senhor, me ajude a peneirar estas críticas,
me ajude a melhorar, o Senhor me ajude a refletir sobre elas. Porque se quem me criticou soubesse que eu sou, me criticaria muito mais do que criticou. Porque eu sou muito pior do que a pessoa que me criticou acha que eu sou. Assim pensavam os puritanos. Eu quero terminar fazendo uma ilustração bem rápida. É uma cena de uma série que eu assisto com a minha família, em que tem um pai, um jovem pai, uma criança bem pequena de colo, e conversando com um pai de adolescentes. E aí há uma afronta de uma adolescente, desse pai mais experiente, e aquele pai se mantém calmo e tranquilo e diz: depois eu resolvo com ela. Aquele jovem pai, ele vendo aquela cena, falou para ele: mas rapaz, eu não consigo ser um pai como você. Você é um excelente pai. Eu fico pensando quando meu filho estiver desta idade, eu não consigo, eu fico desesperado só de pensar que quando ele chegar, como é que eu vou lidar com isso. E aí então esse pai experiente disse a esse jovem: você já é um bom pai. Ele diz: como posso ser um bom pai? Como eu sou um bom pai? Porque você já está lutando para ser um bom pai. Simples assim. Nós somos fiéis crentes ao demonstrar dia a dia que nós lutamos contra o nosso coração. Que Deus nos ajude nesse santo propósito. Amém.